Bom dia, irmãos. Nós começamos na semana passada uma nova série, um novo trecho da carta de Paulo aos Colossenses. E eu falei que essa série teria tudo a ver com permanecer em Cristo. Então eu vou conversar com pessoas que já demonstraram no decorrer da sua vida algum interesse em seguir a Cristo. Pode ser que você esteja no começo desse interesse, pode ser que você já tenha isso há muito tempo, mas nós vamos falar dos desafios voltados para permanecer com Cristo. Nós temos algumas barreiras para se aproximar de Cristo, mas uma das grandes dificuldades, como a gente vai ver, é permanecer em Cristo Jesus. E no texto de hoje é Colossenses 2, de 8 a 12. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura que vai ser o texto base para a mensagem intitulada Suficiente para preencher nosso vazio. Colossenses 2, 8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam, até o final do versículo 12, o 13 em diante a gente vai ler e trabalhar no próximo domingo. Quero começar usando uma ilustração que até as crianças podem entender, mas que vai fazer mais sentido para os adultos em vista do tema que eu vou trabalhar hoje. Uma vez eu vi na televisão gente pregando peça nos outros, fazendo assim, parando num lugar movimentado na rua, olhando para cima e dizendo assim: você está vendo? Aí o outro dizia assim: não, ali tá lá. Olha para o céu, tá ali, Você consegue enxergar? Aí eu dizia: não, tô vendo. Aí começa a parar gente aglomerando, né? E tentando achar o que esses duas, três pessoas iniciais estão vendo. O curioso é que, quando eu vi na televisão essa peça sendo pregada, não tinha nada no céu. Mas quando um grupo suficiente de pessoas começa a dizer que está enxergando alguma coisa, os outros param e alguns até acreditam e acham que estão enxergando alguma coisa mesmo. Tem gente que não para, mas tem gente que para e olha e fala: nossa, é mesmo. Estou enxergando alguma coisa. Por que eu achei essa brincadeira, essa peça que alguém estava pregando, interessante? Porque ela é uma metáfora que eu entendo ser muito boa da busca pela espiritualidade em nossos dias. O que parece acontecer no nosso tempo, que é muito curioso, é que tem algumas pessoas que acabam dizendo que tem coisa que não tem, e outros, sugestionados por esses primeiros, enxergam coisa que não existe. Então, as pessoas hoje estão focadas em espiritualidade, elas querem buscar espiritualidade, mas inclusive elas falam que o que importa é ter fé. Hoje em dia, fé é uma coisa muito valiosa. O que importa é você ter fé em alguma coisa. O que importa é ter fé. Quando as pessoas dizem isso, elas querem dizer que religião é importante. Não importa o quê, contanto que você tenha alguma fé. Elas estão dizendo: veja alguma coisa, não importa o quê. Então, em tempos em que o conteúdo vale menos do que o crer, porque o ato de crer parece que já é válido, eu acho importante nós percebermos os perigos da nossa época. Por quê? Porque o espírito da nossa época é mais religioso do que em tempos passados. Houve um tempo, talvez você ainda experimente isso, em alguns círculos talvez mais acadêmicos, mais eruditos, é possível, mas houve tempo em que a sociedade não gostava de falar de espiritualidade. Isso parecia coisa de gente fraca, coisa de gente que não tem estudo. Tanto é que ser racional, ser uma pessoa científica, era o que dominava o cenário ocidental. Então, curiosamente, as pessoas de um tempo para cá mudaram. Talvez os seus avós, os meus avós tenham vivido em um tempo em que ser cristão era mais careta. Porque os científicos, esses nunca eram cristãos. Hoje em dia é menos careta. Por quê? Porque surgiu, pelo menos há uns 50 anos atrás, um interesse muito grande em
espiritualidade, inclusive em superstições. Por exemplo, é muito difícil de você ligar a televisão e ver programas, reportagens sobre algum tipo de religião, alguma prática religiosa, que as pessoas têm algum interesse, por isso que fazem programas. Não é difícil você ir para uma livraria e encontrar muitos livros sobre espiritualidade, não importa de qual linha, mas se encontra bastante coisa. O que isso mostra? Que vende, que as pessoas têm interesse, elas têm buscado alguma coisa. E isso mostra o espírito da nossa época. Agora, o que é mais curioso não é que haja um interesse por espiritualidade, é que, como a coisa não é definida, normalmente é uma espiritualidade sincrética, misturada. Então as pessoas que têm interesse por esse tipo de coisa, por religião, que frequentam a igreja, de repente vieram com o seu convite, vieram hoje aqui na igreja, ou tiveram algum tempo na igreja, elas são pessoas que não têm dificuldade de misturar as crenças. E elas não têm problema com isso. Então elas têm um pouquinho de misticismo, de repente que vem de alguma religião ou filosofia do Oriente, com um pouquinho de regras morais, com um pouquinho de cristianismo, mistura no liquidificador e você tem espiritualidade. Quer dizer, as coisas são aceitas porque elas parecem fazer bem, independente do conteúdo. Era igual você ir para o médico e pedir remédio e estar tomando remédio. Então, o que você está tomando é bom? Não, eu estou tomando remédio. O que importa é que eu estou tomando remédio. E você não está preocupado em qual remédio para atingir um determinado sintoma, um determinado problema. Nossa cultura tem sido assim. E infelizmente o que tem proposto é tão vazio, tão insatisfatório. Eu estou dizendo isso porque talvez você esteja percebendo que as pessoas procuram e se interessam e sabem que existe muita espiritualidade ruim. Mas eu tenho a impressão que a gente não percebe quão perigoso isso é, porque nós nos empolgamos facilmente com pessoas que começam a se interessar por Deus de maneira genérica. Presta atenção. Se você tem um amigo ou um parente que parece que está começando a falar de coisas de Deus, você fala, olha, acho que está acontecendo alguma coisa. Quem sabe? E não nos apercebemos que frequentemente as pessoas que falam sobre Deus ainda não encontraram a verdade de Deus. Na verdade, o que elas querem é algum tipo de espiritualidade para preencher uma lacuna nas suas vidas. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte: quando as pessoas se mostram interessadas por religião, só tem uma coisa que você pode ter certeza. Que o ser humano é por natureza religioso. Ele sempre vai buscar alguma coisa para ele acreditar, alguma coisa que lhe dá sentido à vida. Não necessariamente de que ele esteja buscando a verdade. Impressionante isso. Porque hoje eu posso conversar com várias pessoas lá fora, várias, e você também, e encontrar que todo mundo tem algum interesse em religião. Algum interesse. Mas não significa que elas são interessadas por Cristo Jesus, pela pessoa do Redentor Jesus Cristo. Elas são simplesmente religiosas, mas buscam receitas humanas para resolver os seus problemas, os seus anseios. Eu estou dizendo que isso é o tempo presente para você entender como Colossenses pode ser importante para a nossa vida hoje. E eu creio que é. Não só porque é palavra de Deus, e isso já seria suficiente, mas porque como a palavra de Deus, ela fala de problemas que nunca vão embora. Colossenses foi uma carta escrita por Paulo porque tinha gente que estava propondo um ensino que mexia na mente e na prática, tanto no entendimento da vida quanto no que fazer na vida. Problemas doutrinários e problemas práticos, resultantes de um falso ensino. Essa heresia era bastante sincrética, bastante misturada. Tinha misticismo, tinha prática ascética, em que você priva o seu corpo de alguns prazeres. Tinha legalismo, obedecer certas regras religiosas, tudo isso. E eu vou trabalhar um pouquinho mais disso nos próximos sermões, porque eu quero tentar enxergar como a mesma mistura pode ser vista hoje em dia. Mas na mensagem de hoje eu gostaria mais de focar nesse elemento que é sincrético, que propõe uma espécie de redenção mais eficaz, mais imediata, mais duradoura contra os males que nos assolam. Os falsos mestres, como já mencionou o reverendo Jailson na liturgia, e eu disse isso em mensagens anteriores, eles não estão propondo algo para substituir o cristianismo. E é aí que o engano deles é maior. Paulo em nenhum momento fala assim, olha, eles têm ensinado que Cristo não é para a vossa salvação. Não. Paulo nunca diz isso. Paulo nos dá a impressão de que essas pessoas continuavam cristãs. Elas frequentavam a igreja com você.
Elas diziam que elas amavam a Jesus. Elas diziam que Deus é importante na vida delas. O perigo que Paulo enxerga é que elas estavam ouvindo, recebendo e acreditando, se apropriando de coisas que foram acrescidas. É como você ir para um médico e você dizer assim: doutor, eu gostaria de um remédio para tratar de um problema que eu tenho. E aí o doutor receita, mas como você não acredita muito que aquele remédio vai ser bom, então você toma algum outro, porque não vai fazer mal, né? Quando você acrescenta um outro e um outro, o que você está dizendo é: eu não confio no primeiro. Eu não acho que ele é eficaz. Ele pode ser até bom, mas de repente um outro vai dar uma ajudinha. O que tem mais um? Esse tipo de desconfiança nossa é bem parecido com o que acontecia lá na igreja de Colossos. E é por isso que eu quero focar na mensagem de hoje contra esse tipo de recepção que a gente tem de algo a mais, de algo acrescentado, e que é falso ensino, e eu quero mostrar quão danoso ele é e por que ele vai contra o evangelho. Então é importante que a gente trabalhe isso na mensagem de hoje. Eu quero começar com a advertência que Paulo traz lá no versículo 8 do nosso texto. Quando ele fala, observe que no nosso texto ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Esse tenham cuidado é como se fosse um alerta com ponto de exclamação. No grego é um imperativo para dizer: cuidado, atenção. Paulo está dizendo assim: deixa eu alertar vocês contra falso ensino, contra essa filosofia. Importante que eu deixe uma coisa bem clara. Tem crente, quando ouve a palavra filosofia, já tem ojeriza, porque foi treinado talvez num contexto anti-intelectualista, que acha que filosofia é sinônimo de coisa fútil, de coisa ruim. Não necessariamente. O que Paulo está fazendo aqui não é condenando filosofia como o estudo e a mãe de outras ciências. O que ele está condenando é um tipo de ensino, uma perspectiva de vida, um tipo de filosofia. Paulo está sendo específico: cuidado para que ninguém engane vocês, escravize vocês com a sua filosofia. Paulo está preocupado com a filosofia desses falsos mestres, não necessariamente com filosofia. Então não é uma advertência contra estudo. Pelo contrário, Paulo era um estudioso. Paulo era um homem que conhecia filosofias distintas. Mas o que ele está pedindo aqui, e essa primeira lição é importante que a gente trabalhe, é que ele quer crentes que sejam amadurecidos, que sejam firmados na verdade, que sejam atentos aos perigos. Por quê? Porque o que não pode acontecer é nós virmos a igreja domingo após domingo, e na nossa desatenção naquilo que é ensinado, e não apropriação daquilo que é ensinado, a gente continuar criança que é facilmente distraída, levada de um lado para o outro por falsas tendências, por falsos ensinos. Isso mostra quão imaturo a gente é. E Paulo quer alertar-nos para que nós não sejamos assim. Atenção, Paulo não está dizendo que não haja pessoas mais maduras na igreja do que outros. É comum de se esperar isso. E que tenha pastor para conduzir as ovelhas do rebanho. É isso que eu e pastor Jailson procuramos fazer quando a gente ensina a palavra. No entanto, o que não pode acontecer é criança que tem 10 anos continuar com o corpo de quem tem 3. Criança que já cresceu e que está com peso de criança pequena. Não pode, isso é doença, né? E o que é importante nós atentarmos é o alerta dele, para que a gente não seja levado por todo o vento de doutrina, ele fala lá em Efésios capítulo 4. Então, quando ele dá o alerta, cuidado, atenção, ele não está escrevendo para pastores, ele está escrevendo para gente como você. Ele diz assim, seja atento, seja alerta, aprenda a ficar vigilante diante de alguns perigos. E aí ele usa uma expressão interessante. Ele fala: cuidado para que ninguém vos escravize. Algumas traduções têm a ideia de engano, mas o sentido é mesmo de cativar alguém. Por quê? Porque o falso ensino, quando ele é sorrateiro, ele pode cativar a atenção e a confiança de pessoas. Ser cativado por um ensino, no caso, outro ensino, era algo terrível para aquilo que os colossenses eram. Lembra que no capítulo 1 fala: ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vocês já foram libertos. Por que vocês estão se tornando cativos de outras coisas? Agora eu preciso dizer para você que não é que a gente fica livre e não fica mais cativo.
Eu quero que vocês sejam cativos. 2 Coríntios 10, capítulo 5, versículo 5, fala que nós temos que levar todo o pensamento cativo à mente de Cristo. Então o problema não é ser cativo. O problema é ser cativo à mentira. É ser cativo, escravo de algo que é enganoso. Então o que Paulo está tentando mostrar é que quando a gente é cativado pela mentira, por propostas ilusórias e vazias, nós somos mostrados como infantis, como pessoas sem firmeza. E eu quero que você pare e pense sobre isso. Essa é uma das coisas que tem mais chamado a minha atenção nesses últimos tempos. De como tem faltado no meio evangélico brasileiro a habilidade de discernir. Nós temos tido dificuldade de fazer isso. E eu vou falar de algo sério porque eu vejo isso presente na vida de alguns de vocês e de gente de outras igrejas que eu tenho tido o privilégio de visitar. Elas ouvem mensagens que são bíblicas, que são focadas na pessoa de Cristo, e elas dizem: muito bom, pastor, gostei da refeição, estava bem gostosa, bem passadinho, o bife, tá gostoso, estava no ponto. E aí elas comem alguma outra coisa que é bem diferente do que elas comeram, elas dizem: muito bom também. Essa comida que você tirou do lixo, excelente, estava bem gostosa. E não há discernimento. Come alguma porcaria e come alguma coisa boa e tudo é bom. Uma benção, né, pastor? Uma benção. Isso é sinal de que falta filtro. Falta discernimento no meio do povo evangélico brasileiro. E Paulo não quer que falte isso. Por isso que ele fala: cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias vãs. Cuidado. Ensinos que parecem bons, mas que são ilusões vazias, que não cumprem o que prometem. Então eu quero que você pense nisso, na importância de você desenvolver e você crescer, para que você tenha discernimento. Discernimento é uma coisa que nós precisamos pedir mais e mais a Deus. Agora, por que ele está dizendo isso? Porque ele vai mostrar como é que nós somos enganados por falsos ensinos. Aí vem, no texto, na sequência do texto, no versículo 8, vem assim, ó. Veja a segunda parte do versículo 8. É uma filosofia que se fundamenta nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. No original em grego está assim, basicamente o seguinte: segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos desse mundo, ou princípios desse mundo, e não segundo Cristo. Então é segundo, ou conforme. Tem 3 vezes a palavra grega kata, que é conforme. Então olha só o que ele vai dizer. Ele vai mostrar assim. Eu vou mostrar para vocês o que é ensino falso. É aquele que procede de tradição de homens, procede de rudimentos do mundo e não procede de Cristo. O conteúdo é de homens e de rudimentos desse mundo, de princípios elementares, como traduz a NVI, mas não conforme Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Essa é uma das partes mais difíceis de explicar, talvez a porção mais difícil da mensagem de hoje. Porque tradição de homens a gente consegue entender. Paulo está dizendo, não é porque um ensino é antigo que é bom. Não é porque foi passado de geração em geração que necessariamente é bom. Há tradições que são ruins e precisam ser descartadas. Mas o mais difícil é entender a próxima expressão: rudimentos do mundo, ou princípios elementares do mundo, como diz aqui a NVI. Por quê? Porque essa expressão em grego, ela tem sentidos diferentes. Ela pode ser entendida como os princípios que formam este mundo. Antigamente, os antigos entendiam que esse mundo era formado de ar, água, fogo e terra. Né? Então eram os princípios elementares, era aquilo que as pessoas criam que formava o mundo. Essa é uma das possíveis interpretações. Uma segunda interpretação seriam os princípios elementares de alguma coisa, como por exemplo da religião judaica. Então seriam as regras, circuncisão, dieta alimentar e outras coisas mais. Essa é uma possível interpretação. E tem uma terceira, e eu sou mais favorável a essa terceira, que Paulo está dizendo que os princípios desse mundo era a crença de que haviam poderes nesse mundo. Os princípios elementares eram os poderes malignos que haviam neste mundo. Paulo está falando de algo que era conhecido e crido por aquelas pessoas. Elas temiam os poderes malignos que pudessem atormentá-las. Lembra que a perspectiva de pessoas do passado era uma perspectiva bastante espiritualizada, que às vezes a gente não está acostumado. Hoje em dia, eu já disse isso antes e eu vou repetir. Hoje em dia a gente faz uma dicotomia muito clara entre aquilo que é ciência e aquilo que é crendice.
E a gente entende que não há qualquer conexão entre elas. Tanto é que se eu chegasse para um astrônomo e dissesse assim, quer dizer que você é um astrólogo? Ele vai dizer que você está confundindo totalmente. Eu sou um cientista, sou um astrônomo. Quer dizer, eu não tenho nada de crendice, é pura ciência. Não tem crença nenhuma. Mas pessoas do passado entendiam que as coisas não eram tão simples assim. Que por detrás de coisas desta vida, haviam coisas de outro mundo. E eu quero chamar a sua atenção para algo, porque aqui eu acho que tem uma lição preciosa. Por quê? Porque embora isso pareça estranho para nós, atenção, embora isso pareça estranho para nós de pensar que tem espíritos por detrás de algumas coisas, de misturar astronomia com astrologia, eu creio que a gente falha quando a gente recebe e aceita a proposta da modernidade pós-iluminista, quando a gente entende tudo de maneira secularizada e desespiritualizada. O que Paulo está dizendo, presta atenção, não é que a gente deva abandonar a perspectiva de que existem espíritos por detrás de certas estruturas, mas de que esses espíritos estão debaixo do controle de Cristo. Isso sim. Versículo 10 fala que Cristo é o cabeça dos poderes. Olha o verso 10. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Aqui a expressão se refere a espíritos demoníacos. Então presta atenção, porque eu vou dizer de novo com outras palavras. Alguns de nós ouvem essas coisas de espíritos, de demônios e tal, e dizem, isso aí é um absurdo. E realmente existem exageros em nosso tempo, de pessoas que enxergam e demonizam todas as coisas. Mas o erro oposto também é comum em nosso tempo. É você desmistificar, desespiritualizar todas as coisas. Então tudo é puramente materialista. Não existe nada de espiritual por detrás. E esse erro tem acontecido hoje em dia, quando pessoas acabam rejeitando esse tipo de perspectiva por demais demonizada e indo para algo totalmente secularizado. O que Paulo está dizendo não é que não existam rudimentos deste mundo. Ele fala que o ensino daqueles falsos mestres não era só de homens, era de espíritos malignos. Vocês têm aceitado coisas que procedem não só de homens, mas procedem de espíritos malignos por detrás desses homens. O que vocês têm ouvido é demoníaco e não é segundo Cristo. Agora, essa perspectiva que eu quero que você tenha. Por quê? Porque às vezes nós olhamos para as dificuldades desta vida com uma leitura muito materialista, sem compreender que existem propósitos contrários ao de Cristo em certas estruturas, em certas propostas, em certas iniciativas de pessoas. As pessoas não trabalham simplesmente em prol de algo material, é o que elas pensam. Mas Paulo falou assim, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, os poderes deste mundo. O que Paulo está dizendo? Ele quer chamar a sua e a minha atenção para o fato de que por detrás de tradições de homens tem ensino maligno. Por detrás de propostas aparentemente humanas e seculares, tem propostas demoníacas. Paulo quer que a gente entenda não só essa perspectiva, mas que a gente não tema. Eu não estou dizendo isso para você que agora começar a sair daqui dizendo, pastor, então é um problema. Quer dizer que por detrás da proposta do meu chefe tem demônio? Por detrás da proposta da minha empresa tem projetos demoníacos? Então eu estou perdido agora. O pastor acabou de escancarar uma coisa perigosa. Não, não é isso. Paulo está dizendo o contrário. Essas coisas estão todas sob o domínio e a autoridade de Cristo Jesus. Isso que Paulo diz. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Ou, como diz aqui a NVI, de todo poder e autoridade. Essa é a ideia que está dito no versículo 10. Então, eu quero que nós sejamos chamados a atenção para o seguinte. Se você é do tipo que tem medo em relação a espíritos, se quando essa coisa é mencionada, e eu conheço gente assim, que até arrepia, eu quero que você entenda que o nosso medo sempre tem a ver com o nosso desempenho diante deles. E eu vou dizer para você, o nosso desempenho diante deles é pífio, é péssimo. Eu lembro quando eu era mais moço, que de vez em quando eu tinha temor de um dia me deparar com alguma situação espiritual. E por que eu tinha temor dessas coisas? E talvez você tenha temor dessas coisas. É porque a gente pensa, como é que eu vou me portar diante disso? Frequentemente,
esse temor. E era o temor que as pessoas tinham naquela época, os colossenses tinham. Por isso estavam aceitando esses falsos ensinos, talvez para se protegerem desses espíritos malignos. O temor que muitas vezes nós temos é porque nós pensamos no nosso desempenho em relação a eles. Eu quero dizer que, biblicamente, Deus não pede para você ter um desempenho poderoso em relação a essas coisas. Ele diz que Cristo já teve um desempenho poderoso em relação a essas coisas. Portanto, o nosso temor é porque nós focamos em como nós vamos nos portar diante disso, e não como Cristo já se portou diante disso. Então Paulo dá esse alerta, porque ele quer que cristãos aprendam a discernir. E eu quero que você aprenda a discernir. Que você não seja uma pessoa que recebe tudo sem filtro, que come qualquer comida sem discernimento, que se alimenta de qualquer ensino sem discrição. Paulo quer que a gente aprenda a ter plenitude em Cristo Jesus. E esse é o próximo ponto que eu quero focar. Versículos 9 e 10, Paulo vai voltar a ideias que ele já trabalhou em Colossenses 1, que a gente leu na liturgia hoje. Olha Colossenses 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está trazendo algumas ideias que foram trabalhadas lá em Colossenses 1, de 15 a 20. O primeiro texto que a gente leu está impresso na sua liturgia. Paulo vai voltar a falar de coisas como Cristo é o cabeça. Vai voltar a falar de coisas como Cristo é a plenitude. Por quê? Porque Paulo sabia que o falso ensino era uma proposta de plenitude, de chegar num nível antes não alcançado. E ele vai dizer, olha, você não precisa de outra coisa. Cristo é a plenitude de Deus. Alguns estudiosos dizem que possivelmente o falso ensino que rodava Colossenses dizia que Cristo era importante. Cristo era uma dos espíritos mais sublimes que tinham vindo de Deus. Mas não era totalmente Deus. Era uma das possíveis emanações que tinham vindo de Deus. Mas o que Paulo vai dizer aqui é que Cristo é Deus plena e inteiramente. Nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu me fascino com isso, eu vou dizer por quê. Isso não é fácil de conceber. Os discípulos tiveram dificuldade de entender isso sempre. Quando eles andavam com Jesus, frequentemente Jesus os surpreendia. De repente eles estão num barco, e aí eles acham que vão morrer. E aí Jesus faz alguma coisa, sabe que Jesus tinha poder, ele já tinha mostrado poder antes. Ele não só tinha poder, ele dizia assim, ó, shh, e o mar. Aí diz o texto que eles ficaram espantados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Faltava a eles a consciência de que em Cristo não habita um pouco de poder de Deus. Nele reside a plenitude da divindade. Uma vez Filipe chegou para Jesus e falou assim, Jesus, muito bom conhecer o Senhor. Um prazer, realmente estou muito feliz. Mas mostra-nos o Pai. O que Filipe está querendo? Ele não está entendendo que nele reside corporalmente a plenitude da divindade. O que Paulo está explicando é que Cristo é tudo de Deus, ali, visível, em forma humana. Por mais que isso pareça surpreendente e inacreditável para as pessoas. Tanto é que muitos judeus não acreditaram nisso. E acharam blasfêmia o fato de Jesus dizer que ele era o Filho de Deus. Que ele era o próprio Deus. Como o Pai, ele era um com ele. E aí Paulo não só fala que Jesus Cristo é toda a plenitude, ele aplica isso, e essa é a parte bonita dessa passagem, em que ele diz assim, olha, não só Jesus Cristo é a plenitude, mas ele concede essa plenitude a você, ele enche você por completo. O verso 10, ele vai aplicar o que ele diz no verso 9. No 9 ele fala que Jesus Cristo é a plenitude de Deus, e no verso 10 ele vai dizer que vocês receberam a plenitude dele. Nele, vocês receberam a plenitude. Isso que é muito importante. É importante a gente entender como é que Deus nos preenche. Eu vou dizer por quê. Vou voltar a um ponto que eu disse no começo da mensagem. Eu entendo que essa verdade deva ser apropriada por nós e que ela não é facilmente apropriada por nós. Porque se você é como eu, a nossa grande luta não é amar a Cristo. A nossa grande luta é amar só a Cristo. Eu falei na mensagem passada e eu vou repetir. Entrar no caminho é fácil. Duro é ficar no caminho. Começar a se empolgar é fácil. Duro é permanecer empolgado. Nós temos muita iniciativa, como eu mencionei no sermão passado, mas pouca acabativa.
Nossa perseverança é muito fraca. Nós somos pessoas empolgadas para fazer exercício, mas sem nenhum condicionamento espiritual. Na primeira volta que a gente dá, espiritualmente é assim que a gente tem sido. Por isso é importante Paulo dizer, nele vocês têm tudo que vocês precisam. Por quê? Porque ele sabe que no fundo, nós temos nossas dúvidas. No fundo, quando a gente opta por alguma coisa a mais para tratar dos nossos problemas, nós temos dúvida que Cristo resolva. Nós temos dúvidas. É igual aquele que vai no médico, que eu mencionei antes, pede um remédio, mas não confia totalmente, então ele toma outro. E toma outro. Que mal vai fazer? É isso que os colossenses faziam espiritualmente. E é contra isso que Paulo quer lutar. Ele quer que você não só... Ele não está dizendo assim, ame a Cristo. Ele parte do pressuposto que você ama Cristo. Que você tem interesse por Cristo. O que ele está pedindo é, ame só a Cristo. Confie só em Cristo. Aprenda que você recebe dele satisfação na vida. Por último, no verso 11 e 12, Paulo explica como é que Cristo nos preenche. E aqui agora ele vai focar na união com Cristo. Nessa passagem toda, várias vezes é repetida a ideia, e Paulo usa muito isso. Nele vocês têm isso, nele vocês têm isso, nele vocês têm isso. Para dizer que, porque vocês estão unidos a ele, tudo que ele recebe se torna de vocês. A união com Cristo é uma doutrina importante do Novo Testamento, principalmente nos escritos de Paulo. E ele vai mostrar aqui que o que a gente tem não é o que a gente conquista, é o que ele conquista em nosso lugar. E a gente recebe por estar nele. Isso é bem diferente do que as pessoas têm proposto quando elas falam de espiritualidade. Espiritualidade para as pessoas é o que você pode alcançar. O cristianismo é bem diferente desse tipo de espiritualidade. É o que Cristo alcança por você. E aqui usa 3 palavras que mostram nossa união com ele, como é que isso nos abençoa. Fala que nele nós somos circuncidados, sepultados, ressuscitados. Quero falar desses 3. Nele nós somos circuncidados, sepultados e ressuscitados. Primeira circuncisão, que é um assunto pouco entendido nosso. Por que fala da circuncisão de Cristo? Nós somos circuncidados não por mãos humanas, mas a circuncisão de Cristo. O que ele está falando? Você se lembra que o ritual no Antigo Testamento era que todo macho tinha a pele do seu prepúcio, o prepúcio, a pele do seu órgão sexual masculino cortada, e isso era a marca de que ele fazia parte da aliança. Paulo vai dizer que nós fomos circuncidados com Cristo, mas não essa circuncisão física. Mas por que ele usa a palavra circuncisão? É porque a circuncisão tem um ensino importante a trazer aqui. A ideia, a metáfora da circuncisão é de que nós morremos para certas coisas. A circuncisão de Cristo é um simbolismo para a sua morte. E com o simbolismo para a sua morte, atenção, é como se nós estivéssemos cortando fora certas coisas da nossa vida. Tirando certas coisas da nossa vida. Aquilo que é sinal de morte. Aquilo que é sinal de escravidão. Então Paulo estava dizendo que nós recebemos a circuncisão de Cristo. Ele estava dizendo que eu e você já tivemos a nossa escravidão ou o nosso pecado arrancado fora. Essa é a ideia de recebermos a circuncisão de Cristo. Eu e você que cremos em Cristo genuinamente, nós já tivemos o pecado tirado de nós. A gente não precisa de outro remédio. Nós não somos mais escravos do pecado. Nossos pecados que ainda são cometidos são falhas nossas, mas não falhas inevitáveis. E é importante que você entenda isso. Porque quando eu e você agimos de maneira incrédula e procuramos outro remédio, porque a gente acha que é inevitável. E Paulo está dizendo, não, nós já fomos circuncidados com Cristo. Depois ele fala que nós fomos sepultados com ele no batismo. O que é isso? Por que batismo é sinal de sepultar? Porque batismo é aquilo que sacramenta a morte. Você morreu. E assim como o batismo sacramenta a sua morte, ou melhor, assim como o sepultamento de Cristo sacramentou a sua morte, o batismo é o rito que sacramenta nossa morte para o pecado. Quando você é lavado em água, quando alguém é batizado, aquele é um ritual, é visível, não é mágico, mas ele representa alguém que foi sepultado para a vida antiga. Alguém que foi morto para a vida antiga, foi lavado para uma nova vida. E Paulo termina falando que nele nós também fomos ressuscitados. Presta atenção, eu quero agora aplicar isso que eu acabei de explicar. Ele fala crucificado, sepultado e ressuscitado para uma nova vida. Paulo está falando da história de Cristo.
Mas quando ele fala da história de Cristo, ele diz que a história de Cristo é sua história. Você morreu na cruz? Morreu. Você foi sepultado com ele? Foi, também. Estava lá na tumba. Você ressuscitou? Nele. Por que Paulo está falando disso? Presta atenção. Paulo está reafirmando o Evangelho, porque ele sabe que ele precisa aplicar aquela história de Cristo à sua vida. O Evangelho não é uma coisa que nós aprendemos, que é bonita, porque eu ouvi falar de Jesus Cristo, morreu na cruz 2000 anos atrás. Que sacrifício, que coisa linda, né? Que homem desprendido. Não tem nada a ver. Não é uma história distante de nós. Voltar a falar da morte e ressurreição de Cristo, da sua crucificação, do seu sepultamento, da sua ressurreição, é falar da nossa história. Paulo então está trazendo-nos junto para a história de Cristo, para mostrar a você e a mim que o Evangelho sempre é relevante. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem crentes que têm a impressão de que o Evangelho é aquilo que a gente anuncia para alguém crer em Jesus. Vir da morte para a vida. Como se fosse importante para a conversão de alguém. Eu tenho uma notícia para você. O Evangelho é importante para a santificação desse alguém. A gente precisa ouvir o Evangelho sempre. Eu sempre preciso ouvir acerca da morte e ressurreição de Cristo. Não é uma notícia só para quem não conhece o Evangelho. É uma notícia para nós o tempo todo. E é por isso que Paulo aqui pega a história de Jesus Cristo e aplica ao problema dos colossenses. E ele faz de uma maneira muito importante. Presta atenção. É verdade que um dia nós vamos ressuscitar fisicamente. A Bíblia fala disso. Mas Paulo não menciona aqui os elementos futuros. Não é que ele não crê nisso. Ele vai falar disso mais na frente na epístola. Mas agora ele só fala de evento passado. Por quê? Ele quer que você entenda que você já tem a vida futura experimentada agora. A gente chama isso de escatologia realizada. Você já tem coisas. Quer ver, ó? Você e eu estamos caminhando para a morte quando a gente envelhece. Mas a Bíblia fala que você e eu já temos vida eterna. Você e eu esperamos a redenção do corpo, a adoção de filhos, diz Romanos 8:23. Mas eu e você já podemos ser chamados de família de Deus, filhos de Deus. A verdade é que a Bíblia dá vários exemplos sobre o fato da vida por vir já ser trazida e experimentada inicialmente pelos crentes. E de que isso é suficiente para nós lutarmos contra os desafios desta vida. Nós já gozamos dessa realidade. E eu quero terminar aplicando para nós por que nós temos que ouvir isso sempre. Por que eu e você temos que ouvir isso sempre. Paulo sabe que quando a gente ama Jesus e a gente tem lutas contra o pecado, por exemplo, contra as nossas fraquezas, nossas ansiedades, nossas tristezas, nós facilmente procuramos outro remédio. Fácil. Ele sabe que a gente vai para o segundo médico, porque a gente não aceita o primeiro. Ele sabe que é assim, ó. Então ele está falando da suficiência de Cristo, porque ele quer que eu e você creiamos que quando você morre e ressurge com Cristo, você tem toda a medicina necessária para curar os seus problemas. Toda. O grande problema é que eu e você nem sempre cremos nisso. E eu quero terminar falando com aqueles que têm vindo à igreja, mas talvez ainda não entenderam essas coisas. O texto, no versículo 12, termina falando que nós somos ressuscitados com Ele mediante a fé. Só faz sentido o que eu falei até agora, se você de fato creu em Jesus Cristo. Aí você pergunta assim, pastor, o que é crer em Jesus Cristo? Eu creio em Deus. Eu creio que Jesus morreu na cruz. A fé na Bíblia não é só conhecimento de fatos. Demônios creem que Deus existe. Demônios creem que Jesus Cristo morreu na cruz. Fé na Bíblia é você tornar isso a razão da sua vida, o seu maior anseio. Minha pergunta para você é muito prática. Quando você acorda de manhã, você tem sede de Deus? Se você não tem, é possível que você ainda não creu. E eu quero desafiar você a crer. Porque é só crendo em Jesus Cristo que essas coisas que eu falei são reais e remédios para a nossa alma. Vou pedir que você creia. E se você disser assim, pastor, eu já criei, então eu vou pedir que você permaneça nessas coisas. Porque é muito fácil desviar-se desse caminho. Feche os seus olhos. Senhor, nós somos tão tentados a crer em outras coisas além do Senhor.
Nós somos tão tentados a adorar outros deuses diante de ti. Nós somos tão tentados a procurar outros remédios além da tua verdade. Nós pedimos que o Senhor nos acorde para esses perigos. Nos acorde para o fato de que nós estamos compartilhando a confiança que devia ser só tua com outras coisas. Isso é ruim, Senhor. Isso é pecaminoso. Acorda-nos para isso. Faz-nos perceber o perigo dessas supostas filosofias, desses ensinos, dessa ciência que de repente nos engana a pensar que ela vai cuidar dos nossos problemas. Ó Pai, faz-nos crer na suficiência de Jesus Cristo. Faz-nos receber o Evangelho dia e noite com sede dessas coisas. Nosso povo tem amado a Ti, Senhor, na sua maioria. Mas o nosso povo também, na sua maioria, não tem amado só a Ti. Por isso nós temos que nos arrepender. E pedir que o Senhor nos ajude a perseverar em Cristo. A permanecer em Cristo. A tê-lo como nosso amor e único amor. Essa é a nossa oração e nós o fazemos humildemente, sabendo que nós precisamos do Senhor para amar o Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Oramos em nome de Jesus. Amém.